convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Mateus, capítulo 12, versículos 43, 44 e 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7, outros quantos? Espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Geração perversa. Uau! Tem alguma geração perversa aqui? Glória a Deus por isso. Queridos, esse texto é de grande revelação. Ele traz uma revelação tão profunda, de que muitas pessoas não gostam de se deparar com ele. Muitas pessoas, elas passam despercebidas de algumas histórias da Bíblia, porque parece que não é muito bom. Ninguém gostaria de ouvir falar muito sobre espíritos imundos. Ainda mais 7 espíritos. Você já parou para pensar você ser considerado um buraco aonde 7 espíritos vão encontrar repouso? Já pararam para pensar você ser comparado a um espírito imundo e uma geração perversa? Nós sabemos que muitas das vezes o perverso, ele não tem cura, ele é perverso, ele é mau. Porém, em contrapartida, nós temos um Deus que diz que nós temos cura, porque Ele é o Deus da cura. Mas esse texto, ele vem nos ensinar de que nós precisamos compreender a respeito de libertação. Muitas pessoas continuam na sua vida espiritual, sentimental, emocional, travado, porque confundem o que é libertação, o que é batalha espiritual e o que é expulsar demônios. Tem muita gente aí expulsando demônio aonde não tem demônio. Quando na realidade a palavra do Senhor está sendo muito clara, quando nos revela de que nós somos essa casa. É muito claro aqui no texto. A casa que se fala aqui é o meu coração, o teu coração. E antes de nós termos um encontro com o Pai, o encontro com Cristo, nós éramos simplesmente criaturas, cheias de mazelas, cheias de mimimi, cheias de dores. Mas quando nós temos um encontro com a pessoa de Cristo, nós temos a oportunidade de sermos pessoas diferentes. Mas pastor, então por que, se todos tiveram um encontro com Cristo, por que falar sobre libertação dentro da igreja? Nós precisamos falar de libertação dentro da igreja, porque é dentro da igreja que se encontram as pessoas mais doentes. O suicídio era algo que só era cometido fora da igreja, amém? Ninguém nunca ouviu falar que pastor, ou membro, ou filho de pastor tenha se suicidado. Porque todos acreditavam que dentro da igreja só haviam pessoas curadas e libertas.
Essa é uma grande mentira de Satanás. Porque é dentro da igreja que estão as pessoas mais oprimidas. E talvez esteja acontecendo isso por não ter entendimento e conhecimento sobre a palavra de Deus. Expulsar demônios, meu querido. O que é você expulsa? Algo que está te incomodando, amém? Então você expulsa. Expulsar significa enxotar, escorraçar, colocar para longe. Libertação, libertar, significa colocar alguém em liberdade. Ato ou efeito de libertar, quebrar. E a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, traz essa explicação. A maior parte do ministério de Jesus foi libertar os cativos e qual foi a unção que ele derramou sobre a sua vida? Libertar os cativos e... Pastora, mas a palavra do Senhor diz que tinha ali um endemoniado de Gadareno e que Jesus expulsou os demônios. Legal. Por que Jesus expulsou os demônios lá daquele Gadareno? Porque os demônios vinham de fora para dentro. Aquilo que vem de fora para dentro, você precisa expulsar. Pensamentos negativos, vem de onde? Fala aí para o teu irmão. De fora para dentro. Fora para dentro você expulsa. Mas aquilo que está enraizado, interiorizado no seu coração, você precisa se libertar. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que foi abusada. Foi abusada na infância. Todo culto de libertação ela cai. Toda libertação ela cai. Muitas pessoas já viram como é que eu trabalho com isso. Identifica se é para libertar ou se é para expulsar. Discernimento espiritual. Aquilo ali, mas pastora, mas o abuso veio de fora para dentro. Veio de fora para dentro, mas se enraizou. Se enraizou. O que ficou de raiz nessa pessoa? Trauma. O que ficou de raiz nessa pessoa? Mágoa, ódio. Você vai expulsar ou você vai libertar essa pessoa? Libertar essa pessoa. Como você vai libertar essa pessoa que se encontra amarrada espiritualmente? Cura. E como vem essa cura? Através da fala. Quando ela consegue expor o seu problema, a sua necessidade, ela automaticamente será curada e liberta. Por que tantas pessoas endemoniadas dentro da igreja? Pastor, eu também não vou vir mais à igreja, só está falando que dentro da igreja tem demônio, irmão, pode ter certeza. Lá em Jó é muito claro. Quando caminhava o povo para a igreja, quem ia com eles? Demônio, irmão. Demônio. Sabe qual é o demônio que caminha do nosso lado? É aquele que fica dizendo assim, você vai fazer o que na igreja? Que isso? Já não tem célula na quarta? Para que você vai na terça? Demônio, irmão. Quer tirar você do foco? Demônio, Jó já falava isso. E nesse texto é muito claro que Jesus, ele está tentando ensinar para cada um de nós que nós precisamos entender e compreender o significado de libertação, compreender o significado do nosso propósito de vida, o meu chamado, para o que eu fui chamado. Tem pessoas que você pergunta para ele, querido,
Qual é o teu chamado? Sabe o que ele responde? Eu nem sabia que fui chamado. Tem gente que responde assim, irmãos. Está precisando de libertação. Libertação da ignorância. Quais as atitudes eu preciso ter para que se cumpra um chamado sobre a minha vida? Primeiro, saiba diferenciar. Libertação de expulsar demônio. Talvez você esteja lidando com uma situação muito difícil e você está pensando que é o demônio e não é o demônio. O demônio está dizendo assim, meu filho, por favor, não quero assunto com você não. Identifique. Olhe para o seu interior e você vai identificar se é demônio ou se é libertação. Pastor, eu não consigo perdoar. Aí vem um e diz assim, gente, mas existe o demônio da falta do perdão. Que demônio da falta do perdão não, meu querido? É questão de decisão. A decisão é sua. Você decide se vai perdoar ou não. Não é fácil lidar com o perdão. É algo que tem que ser conquistado. É algo que tem que ser motivado. Mas a decisão é sua. Deus, Ele vai te abençoar e te ensinar a lidar com isso. É simples, é fato. Não tem outra forma, é isso que Ele está querendo dizer. E esse texto, ele diz o seguinte, que o espírito imundo, olha só como acontece. O espírito imundo, ele foi, o quê? Expulso. Por que ele foi expulso? Porque ele vinha de fora. Ele foi expulso. Só que aí, ele saiu. Ele foi procurar um lugar. Porque quando um espírito imundo, ele sai de uma pessoa, ele vai procurar outra. Não pense vocês que ele fica quietinho, porque ele não fica não. Ele pode cair aqui e vai procurar um lá atrás. Aí o lá atrás está totalmente fora da presença, o diabo vai lá no cangote dele e sobe nas costas dele. Acontece. E o espírito imundo saiu. Só que ele fez um retorno. Quando ele retornou, o que foi que ele encontrou? Mas não diz só vazia, não. O que mais que ela tinha? Ela estava adornada. Sabe o que está ensinando ali? Ele saiu, andou, e no retorno dele, o campo estava mais aberto. Aí ele diz assim, epa, é nesse aí que eu vou. É agora. E aí eu quero dizer para você algumas atitudes que faz com que o demônio, que um dia saiu do seu caminho, ele pode retornar. Assim como retornou para essa pessoa e voltou com 7 espíritos maiores e piores. Quem aqui já viu uma pessoa, ela vem para a casa do Senhor, ela aceita Jesus como Salvador, ela não prestava. Jesus dá a oportunidade, ela vai, sai da presença, e quando ela retorna, se ela não prestava, ela não presta mais ainda. Quem já viu uma situação dessa? Aqui, ó. Mateus 12, 43. 7. Gente. Exu caveira, Exu mirim, Exu pilantra, Exu... 7 Exus. Pombagira, 7 pombagiras. Deu para entender como é que funciona? 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, quando você vai chegar, entra na casta de demônios. Milhares e milhares de demônios. Porque quando que você vai fazer uma libertação, vem um, vem outro, vem um, vem outro, vem um, porque é espírito de engano. E aí,
A palavra do Senhor está ensinando, está falando, mas a pessoa está achando que está falando demais. Quais as atitudes para que uma pessoa não consiga alcançar a libertação? Primeiro lugar, o que aconteceu? Essa casa estava suja. Quem aqui gosta de limpar a casa? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já ouviu uma história? Pessoas que colocam a poeira embaixo do tapete. Quando você coloca a sujeira debaixo do tapete, você está acumulando sujeira. Tem condições dessa pessoa ser liberta? Não. Ela está escondendo a sujeira dela. E aí, sabe o que acontece quando ela esconde a sujeira dela? Ai, vamos lá, sabe por quê? Porque o pastor Alex vai orar e Deus vai dar uma unção de revelação. Deixa ele ser hipócrita, abre a tua boca e confessa o teu pecado, pede ajuda. Confessa a sua fraqueza. É a única forma de você aniquilar todo o poderio das trevas contra a tua vida. Diz que quando ele retornou, a casa estava o quê? Sujeira debaixo do tapete. Satanás, ele é o pai da mentira. E aí ele engana o fulano e diz assim: a palavra do Senhor diz que eu preciso apenas abrir o meu coração. Confesse ao Senhor teu Deus. Só que ele esqueceu de ler que a palavra do Senhor diz que o pecado confessado a Deus, ele é digno de perdão, amém? Ele é digno ali. Mas quando você confessa um ao outro, também não é para todo mundo não, tá, irmãos? Senão você vai sair lá no extra. Tem gente que você vai sair no extra. Mas, quando você confessa ao seu irmão e você pede ajuda à pessoa certa, isso traz cura. Você retira. Mas você prefere guardar o teu trauma para o resto da vida. E aí você vai, um dia você está bem, no outro você está mal. Por quê? Porque tem sujeira debaixo do tapete. Pastora, mas eu não tenho condição de confessar o meu pecado. Então eu sinto te dizer, de que se você não permitir Deus penetrar no mais profundo do teu coração, essa dor, essa raiva, esse ódio vai continuar consumindo o teu coração. E aquilo que Deus tem de propósito para a tua vida vai levar muito mais tempo para se cumprir. Libertação significa isso. Nós podemos ver de que houve aqui legalidade. Diz para o teu irmão assim, legalidade. Sabe o que é legalidade? Porta aberta. Qual é a porta aberta sobre a tua vida? Você já parou para ir diante do Pai e dizer para Ele: Pai, eu confesso que eu preciso de autocontrole. É uma porta aberta, porque se você não tiver o autocontrole, você não vai ter o domínio próprio. Pai, eu tenho uma brecha, eu tenho uma legalidade sobre o meu coração, eu fico com raiva à toa, e quando eu fico com raiva, eu falo pelas tamancas. E quando você fala pelas tamancas, você fala besteira. É uma legalidade. E aí você fica assim, meu Deus, mas não entendi. Hoje eu amanheci, o sol estava tão lindo, mas eu não sei que tristeza é essa que me consome. Para um pouco. Eu não sei de onde vem tanta tristeza, querido. Dobra o teu joelho, porque a palavra do Senhor diz que Ele pesa o espírito. Quem aqui já viu pesar espírito?
Só o nosso Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ei, psiu, teu profundo eu conheço. Eu peso o teu espírito. Eu te conheço muito bem. Eu te conheço no mais profundo. Fui eu que te criei. Ele pesa os espíritos. Quem já viu aquelas pessoas que, né, você olha para ela assim, é uma alma de candura, de tão calma. Pisa no pé dela. Aí vocês, meu Deus, mas olha, você era uma pessoa tão calma. Algo não foi tratado nesse coração. Algo ficou lá debaixo do tapete. Legalidade. Esse texto também nos ensina de que para alcançarmos a libertação, nós precisamos reconhecer quem nos chamou e quem nos ungiu. Atos 10, 38, bota aí. Olha o que diz Atos 10, 38. Gente, já falei para não botar minha foto ali, porque fica uma coisa... É de Jair. Foi você não. Está livre do gabinete. Atos 10, 38. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus, quem ungiu? Precisava Jesus ser ungido? E aí, olha o que aconteceu com ele, com o Espírito Santo e com o poder. Ele foi o quê? Exemplo para nós. O qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Querido, quer andar debaixo de uma libertação, reconheça quem te ungiu. Quem te ungiu foi o Espírito Santo de Deus. Reconheça, foi Ele. Mas sabe qual o maior erro do ser humano? É aquele que não reconhece, acha que é o tal. Não, eu já aceitei Jesus como Salvador, já fiz o curso Avançar, já fiz o curso de casais, de casados para sempre, eu já fiz aula de batismo. Pastora, eu vivo debaixo de Efésios 6. Armadura no peito, couraça, ando com a sandália da justiça. Aí daqui a um mês você vê o cara arrebentado. Por quê? Porque ele arrancou a armadura. Uma das coisas um erro que nós não podemos cometer, é arrancar a armadura. Nenhum soldado sai para a guerra de bermudinha, sai. Se ele sair de bermudinha, o que ele faz? O que acontece com ele? Toma pau. E por que você só quer sair de bermudinha? Irmão, estou falando de bermuda, isso é só um... Eu estou falando de armadura. De armadura. Não medita na palavra. Não busca ajuda espiritual. Não confessa as fraquezas. E quer encarar Satanás. Queridos, quem aqui já viu aquele filme Poltergeist? Não é muito antigo não, né? Mas tudo bem. Quem aqui já viu, né, aqueles filmes malucos? Poltergeist. Uma certa ocasião, nós estávamos lá no culto. E aí, mandaram me chamar. A cantina era do lado, né, o templo era do outro. E aí, quando eu cheguei nesse ambiente, a irmã que estava fritando salgadinho estava desesperada. E estou vendo, e a igreja estava em obra, então tinha uns tijolos. E aí, o demônio gritando, vem para cima! Aí queria pegar o tijolo para jogar na irmã. Aí eu parei na porta e fiquei olhando aquilo. Aí a irmãzinha, ela é uma senhora amável demais. E ela falou assim, ai, pastora Valéria, ajuda no que o demônio está fazendo de bagunça. Eu olhei para ele assim e falei, gente. Aí veio um irmão. O irmão sem armadura. Aí olhou, era uma pombagira. Ih, meu Jesus. E aí,
Ele chegou, na autoridade do nome de Jesus, você vai sair agora. E ela olhou para ele e falou assim: quem é você? Irmãos, ela fez a ânsia de vômito e mandou o vômito para cima dele. Ela vomitou todo ele. Deu trabalho. Mas o ensinamento ficou. Logo em seguida, ele foi procurar o pastor e confessou. Subindo e descendo a rampa. Quem não sabe, subir e descer na rampa, é lá em cima. E ele confessou. É um homem de Deus, uma benção, mas ele estava sem armadura. Diz para o teu irmão aí, coloque a tua armadura, não deixe ela em casa, não. A falta da armadura está arrebentando com muita gente aí. Sabe por que as igrejas estão sofrendo com tantos ataques? Pessoas se suicidando, jovens se cortando, depressão, porque estão sem armadura. Essa casa, ela estava vazia. E eu quero perguntar para você nessa noite, como é que está a sua vida? Muita mágoa, muito rancor, muito ódio. Outro dia eu vi uma pessoa falando, eu estou com ódio do meu professor. Gente, o professor está ali para ensinar. Tem que ter ódio de você, que não quer pegar e estudar. Assuma o teu problema. Assume. O problema é que nós não temos coragem de assumir os nossos erros. Queremos sempre arranjar culpados. E quer libertação. Nós precisamos parar de deixar a legalidade tomar conta do nosso coração. A legalidade, sabe por quê, irmãos? Existem pessoas que caem no engano de Satanás, de que o Espírito Santo, ele não sai. Mentira. O Espírito Santo, ele se retira. E ele só retorna quando você estiver preparado. Ele não habita no lugar sujo. Teve vontade de matar o outro, vai lá e confessa para Deus. Antes que ele suba no teu cangote e te aprisione. Libertação é isso, quebrar algemas. Quebrar algemas. O que tem amarrado o teu coração? O que tem amarrado a tua alma? O que tem impedido você de estar face a face com Deus? Talvez você esteja colocando a mão na tua cabeça para expulsar tanta coisa. E Deus está dizendo, ei, psiu, olha aí no teu mais profundo. Lembra lá na tua infância. Olha lá, o que ficou lá atrás. Entrega para mim, eu quero cuidar. Entrega para mim. Pessoas, muitas das vezes, elas passam por um corredor de fogo, por uma unção, e elas caem endemoniadas. Mas muitas das vezes a ferida está lá na alma. Você manda sair os 7 espíritos, mas não são os 7 espíritos, tem um só. Ele não entregou, não teve coragem de colocar diante do Pai. Ele voltou, o Espírito voltou. E quando ele retornou, ele voltou com mais 7. Irmão, se você não estava aguentando com 1, imagine com 7. Então, por que dar legalidade para que ele esteja? O que você precisa colocar diante do Pai? Quantas pessoas que eu atendo, que quando eu vou chegar lá, o objetivo final da pessoa, o que a pessoa tinha era simplesmente uma mágoa. Um ressentimento que estava ali alojado no seu coração.
Pessoas que ficam aprisionadas espiritualmente, porque não pedem ajuda. É tempo de nós rompermos com isso e pedirmos ajuda. Existem pessoas preparadas, capacitadas para te ajudar. Quantas pessoas estão voltando para dentro de hospitais? Essa semana passada, nós tivemos que escolher umas pesquisas. E aí eu escolhi uma pesquisa. E eu ia fazer até a pesquisa de campo. Mas, irmãos, não precisou. Quando eu comecei a pegar as leituras, eu fiquei impressionada. O índice de suicídio no meio dos nossos jovens, adolescentes, de 12 a 19 anos. E, para surpresa de vocês, não está sendo no meio dos homens, as mulheres estão cometendo suicídio. E aí você pensa assim, mas está cometendo suicídio por isso, por aquilo. Sabe qual foi o maior índice de problema que tem levado o adolescente ao suicídio? Falta de atenção. E nós como igreja? E nós como igreja? Eu tenho 3 adolescentes e um mais velho. Não pensem em vocês que eu não peço ajuda. Eu poderia simplesmente, lido com libertação há mais de sei quantos anos. 19 anos que eu trabalho com libertação, isso aí é mole. Meu irmão, não é mole não. Eu peço ajuda. Não estou sozinha nessa. Enquanto eu não posso olhar, eu tenho alguém que me ajuda a olhar e me passa as informações. E aí nós trabalhamos em conjunto. Qual o tipo de atenção que você tem dado para a pessoa que está do seu lado? Talvez você entre nessa igreja de domingo a domingo. Será que você sabe o nome do irmão que está do seu lado? Será que você sabe da necessidade dele? Estou falando de necessidade de comida, nada disso não, porque isso aí se resolve. Eu estou falando de necessidade emocional. Necessidade emocional, pessoas dentro da igreja precisando de libertação. E aí nós só queremos expulsar, julgar. Fulano estava com 10 capetas nas costas. 11 com o teu, né? Porque o seu também pulou nela. Você tem a capacidade de dizer que o ataque com demônio, é porque você também está. Nós precisamos deixar de ser igrejinha para sermos igreja de Cristo. Deus ungiu a Jesus e o que Ele começou a fazer? Coisas boas. O que você tem feito de bom? Vira o domingo a igreja? Terça-feira? Eu não falto a célula. Até lanche para a célula eu levo. Para nós permanecermos debaixo de uma libertação, eu preciso reconhecer a autoridade. Autoridade e princípios andam juntos. Sabe por que muita gente está totalmente aprisionado espiritualmente? Porque não consegue reconhecer a autoridade. Não tem princípios. E hoje a maior legalidade que existe dentro das igrejas é essa falta de autoridade. Eu sou igual a todo mundo, nós somos iguais, com certeza. Mas a unção sobre a vida de cada um é uma unção diferente.
A própria Bíblia diz, cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. E aí você não quer reconhecer a autoridade. Seu líder chega para você e quer conversar. Agora também tem líder também que é abusivo, né? Vamos lá, mas tudo bem. E aí, o fulano não quer reconhecer a autoridade. Jesus, ele reconheceu a autoridade de Deus. Ele se submeteu. E por que você não quer se submeter? Aí você pensa assim, não, mas ninguém me manda. Eu não preciso dar satisfação a ninguém. Aí você vai falar, não, eu não tenho que dar satisfação a patrão porque eu sou dono do meu negócio. Nunca vi ninguém mais mentiroso do que esse. Porque se ele for uma pessoa honesta, ele tem a Receita Federal lá no pezinho dele, não tem? Ele não tem que dar satisfação para a Receita? Então, como é que você diz que não tem que dar satisfação para ninguém? É a lei dos céus e a lei da terra. Quer andar debaixo de uma libertação? Ande segundo os princípios de Deus. Princípios são inegociáveis. Você não pode negociar os seus princípios relacionados a Deus. Mas tem gente que quer negociar. É igual o crente, né, que quer fazer uma fezinha no bicho, né? Tem irmão que já chegou para mim e falou, pastora, assim, deixa eu falar uma coisa. Veja bem, eu sonhei, né? Mas, assim, é pecado eu chegar para a pessoa e falar, olha, eu não vou lá não, mas se você quiser lá no Jacaré. Irmãos, a gente ouve cada coisa. Quarto, para a gente finalizar. Quer andar debaixo de uma libertação? Você precisa reconhecer que você tem um inimigo. O erro de muitas pessoas é achar que não tem inimigo. A palavra do Senhor diz que Satanás ele veio para matar, roubar e... Diz para o teu irmão, Satanás quer te matar. Você já viu amigo verdadeiro matar amigo? Você pode até ter vontade de matar o teu amigo. Mas você não vai fazer, amém? Porque você é amigo, aí você vai falar, suspensão, suspensão. Não é assim que você vai fazer? Queridos, nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E talvez ele esteja tragando os seus sonhos. Talvez ele esteja tragando os propósitos de Deus sobre a sua vida. E você está anos e anos na mesma mesmice. Você não consegue dar um passo. E Deus está dizendo assim, ei, perdoa. Perdoa. Libera. Deixa essa pessoa ir. Talvez você esteja com a vida sentimental travada, porque o seu namorico de 14 anos de idade, quando você tinha 14 anos de idade, você já está com 50. E aí você está assim, meu Deus, mas... Libera. Libera. Eu não perdoo meu pai, o pai já morreu. Eu fiz um tratamento com uma pessoa que eu precisei, irmãos, eu precisei levar ela na cova. Vamos lá. Você vai falar para o teu pai tudo o que você gostaria de falar. Hoje é liberta. Glória a Deus, está liberta. Mas tive que ir para o cemitério. Existem coisas tão profundas que você precisa ir. Pessoas tão aprisionadas. Pessoas aprisionadas pelo espírito da morte. Ela só tem vontade de morrer. E ela ainda diz assim, eu não sei por que eu tenho vontade de morrer. Aí você senta lá e fala assim, fala para mim como é que foi sua infância. Fala para mim o que aconteceu. Aí ela vai começar a falar. E ali ela vai se
libertando. Queridos, a libertação é algo tão maravilhoso. É um privilégio tão grande da parte do nosso Deus. Na próxima terça, eu vou distribuir aqui, é um questionário, não quero saber da vida de ninguém. Você vai preencher esse formulário, e eu gosto muito disso. Não precisa entregar aqui no altar ele inteiro, você vai rasgar. Pois que você fizer, é cumprido, você vai ter que ter paciência. Porque se você deixar um daquele ali sair, alguma coisa não vai dar certo. E você vai trazer no último dia. Olha que você vai ter tempo para pensar, para colocar, para escrever. Você vai ter ali coisas que você vai precisar escrever. E você vai trazer dentro de um envelope. Na terça nós vamos dar o papel e o envelope. Você vai rasgar. Pode picotar, porque eu não quero saber a vida de ninguém. E nós vamos ter um ato profético aqui no último dia. Mas não deixe de colocar o mais profundo do teu coração. Aquilo que te corrói, aquilo que te consome. Aquilo que você não consegue nem confessar para alguém. Aquilo que te deixa com dor de cabeça, apesar de ser anos e anos, mas aquilo ainda te acompanha. É um ato de libertação. Libertação. Eu não sei se vocês já perceberam. O que acontece com uma barata? Quem aqui tem medo de barata? Eu não tenho medo de barata. Tenho nojo. Medo de barata, não. Norma tem medo de barata. Tem medo. Gente, olha, eu nunca vi uma mulher para gritar tanto, ai, 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 do que Norminha quando vê uma barata. E aí você pergunta para o fulano assim, por que você tem medo de barata? Não, eu não tenho medo de barata. Eu tenho nojo. Mentiroso. Eu tenho nojo de barata. Mas se você parar para pensar, quando nós nos deparamos com uma barata, qual é a nossa primeira atitude com a barata? Sai. Não é assim que a gente faz? E ela chega a ficar tontinha. Ela não fica tontinha? O que a barata faz? Quem disse que ela morre? Ela finge de morta, fica ali só com as anteninhas dela ligadas. Quando você vira as costas, ela pum, vira de novo, lá vai ela. Para onde é que ela vai? Buscar as amigas. Irmãos, quem olha assim fala assim, gente, pastor, eu não tenho o que fazer não, olhando o que a barata faz. E aí, o que a barata faz? Vai buscar amigas. Ela vai buscar reforço. E aí, quando você expulsa uma barata, quantas baratas retornam da outra vez? É assim que acontece na nossa vida. Ao invés de você se libertar, você só está expulsando. Você só está enxotando. Não é assim que acontece com a dengue? A dengue, ninguém consegue acabar com a dengue. O que está acontecendo? Aí veio a chikungunya, ela está se fortalecendo. O mal encontra força, busca reforço. Por que você que tem o bem dentro de você não pode fazer o mesmo? Nós precisamos fazer o mesmo. Não enxota barata não, meu irmão. Pisa na cabeça dela. Só não pode matar perto da norma. Senão você vai ser denunciado. É assim que acontece. E aonde é que a barata gosta de andar, gente? Hã? Quem aqui já abriu uma fossa? Eu já abri uma fossa. Quem já abriu fossa? Ninguém abriu, não? Cadê os homens? Ó, foi tudo mulher, hein? Olha, homens, vocês estão maus.
E aí, quando você levanta uma fossa, o que acontece? Enxame de barata. Debaixo do tapete. Ela gosta de coisa suja. Voltam 7 espíritos piores. É isso que você quer? Vamos nos colocar de pé.